Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos, chegou a hora de nos alimentarmos do pão da proposição, o pão da presença, a palavra de Deus. Hoje uma noite especial, noite de festa. O mundo judaico e o mundo cristão celebra Pessa, a festa da Páscoa, a festa da libertação, a festa de um novo começo, a festa da redenção. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora e abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos e nos debruçar nestes versículos e mergulhar na revelação da palavra. Evangelho de João, capítulo de número 13. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreender-á-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estás limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendestes o que fiz? Nós vamos ler o versículo 23 agora. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, fazei-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera:
compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Até o versículo 30. Bom, nós estamos na semana conhecida pela Igreja Católica, os cristãos católicos chamam Semana Santa, a Semana da Paixão de Cristo. Coincidentemente, esse ano, essa festa de Páscoa, a festa de Pêssar, ela cai também nessa data, final de abril, final de março, começo de abril. Tanto nessa data, a comunidade judaica mundial celebra também a festa da Páscoa. No texto que nós lemos, você vai notar que Jesus está celebrando uma ceia de Páscoa com os seus discípulos. E a ceia de Páscoa é chamada festa. O versículo 1 vai falar antes da festa da Páscoa. Então, a festa da Páscoa é uma das 7 festas proféticas que são didáticas e que contam a história da nossa redenção. Todos vocês sabem disso. Há anos que nós celebramos as 3 festas bíblicas que linkadas formam 7. Páscoa, Pentecoste, Páscoa está ligada a Pansasmos. Depois nós temos Primícias, que está ligada a Pentecostes, né? Páscoa e Pansasmos se conectam, são celebrações separadas, mas linkadas, estão ligadas uma a outra. A festa de Pansasmos está ligada à festa da Páscoa. Depois nós temos a festa das Primícias, que está ligada a Pentecostes. Nós temos depois a festa das trombetas, que está ligada ao Yom Kippur, que é dia do perdão, que está ligada à festa dos tabernáculos. Então, todas essas festas, vocês que são novos na INCGE, que estão aprendendo, né? Tem algumas pessoas novas, mas vocês que são antigos sabem que há anos nós celebramos aqui Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. E essas festas, Cristo é a figura central de todas elas. Todas elas giram em torno de Cristo. Ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o pão sem fermento na festa de Matzot, ou festa dos Pansasmos. Ele é a primícia da ressurreição, na festa de Bicurim, ou na festa de Primícias. Ele é o que envia o Espírito Santo na festa de Shavuot, ou Pentecostes, ou festa das semanas. Ele é o que vai arrebatar a igreja na festa de Yom Teruah, ou na festa das trombetas. Ele é o que vai derramar o espírito de arrependimento na festa de Yom Kippur, ou no dia da expiação, ou na festa do perdão. Ele vai derramar o espírito de arrependimento em Israel. E ele é o que vem estabelecer o reino na festa de tabernáculos, ou na festa de Sukkot. Páscoa é a principal das festas judaicas, porque ela abre o calendário religioso do judaísmo. Israel passa a existir como nação, literalmente falando, como povo de Deus liberto, a partir de Páscoa. E eu queria falar com você nessa noite sobre o tema 5 revelações de Pêssar, 5 revelações de Páscoa, aqui neste capítulo 13 do Evangelho de João. Nós vamos encontrar aqui 5 revelações de Páscoa. A primeira revelação, e nós temos aqui, estamos vendo Cristo como a figura principal da Páscoa, e Cristo como bom judeu celebrou todas as festas da Páscoa. Mas a primeira revelação que eu encontro aqui da Páscoa é a revelação do amor. Veja, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Então note que a palavra amor vai aparecer 2 vezes nesse versículo. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os que estavam com ele, amou-os até o fim. Então nós não podemos entender Páscoa sem amor, porque Páscoa é a demonstração do amor de Deus pela raça humana. E Deus começa a amar a humanidade amando um povo específico, e Ele vai projetar a bênção de Deus sobre as nações da terra através desse povo. Por isso, Ele disse a Abraão, Ele vai formar de Abraão um povo. Abraão, como parceiro de aliança, se tornará a cabeça de uma nação. E Ele diz: em ti ou na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Que povo é esse? É o povo de Israel. Então por que Deus vai abençoar as famílias da terra por Israel? Ele vai abençoar a família da terra por Israel porque a maior demonstração de amor de Deus pela humanidade foi através da morte de um judeu, de nascimento, de genealogia judaica, de herança judaica. E você sabe de quem eu estou falando? Yeshua HaMashiach é o nome dele em aramaico, Jesus, o Messias, em português. Então note que Jesus é a expressão do amor de Deus. E a Bíblia começa dizendo que Ele amando os seus, os 12, que dos 12, 11 serão base estrutural para a construção da primeira igreja, da igreja de Jerusalém. Ele amou-os até o fim. Então Ele ama os 12 judeus, porque isso aponta para o amor dele para com Israel, porque amando Israel, Ele amará o mundo, pois através de Israel Ele enviará o Salvador da raça humana. Então a primeira revelação de Páscoa é a revelação do amor. E o amor é demonstrado pelo sacrifício do Cordeiro. Não podemos compreender Páscoa sem a figura do Cordeiro. Se botaram na sua cabeça quando você era pequeno, e talvez você até um dia, eu estava aqui num culto, chegou uma menininha com as orelhinhas de coelho, nesse período de Páscoa. Eu disse: minha filha, o que é isso? Não foi que me deram na escola, porque é Páscoa, então coelhinho da Páscoa. E aí, o povo canta a música, coelhinho da Páscoa, né? Que traz isso para mim, um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Eu não sei aonde encontraram na Bíblia a figura do coelho, o coelhinho de Páscoa e o ovo de Páscoa. Isso é tudo balela, isso não existe. Na verdade, isso é paganismo dentro da igreja cristã, porque a figura principal da Páscoa é o coelho, o cordeiro. Coelho não, até eu me atrapalhei agora. É o cordeiro. Então veja, a Bíblia diz que Cristo amou, e Ele ama Israel e demonstra o amor pelo sacrifício do cordeiro. É por isso que o profeta se levanta de uma forma poderosa. Oséias capítulo 11, o profeta que retrata o amor de Deus pelo seu povo, que muitas vezes virou as costas para Ele. E ele diz: quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Note, quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então Israel passa 430 anos escravizado no Egito. Durante 430 anos Israel é uma nação criança, uma nação menina espiritual, uma nação que não tem maturidade espiritual, que não conhece a aliança, os direitos, os deveres. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Israel e disse: nação menina, você é menina, mas eu amo você, por causa da aliança de Abraão. Porque Abraão não me negou o seu filho quando pedido em sacrifício. Abraão se tornou parceiro de aliança comigo. E você, Israel, menina, eu te amo, e eu vou tirar vocês daí do Egito, eu vou chamar. E como é que Deus chama Israel? Pela morte de um cordeiro. Chega para Moisés e para Arão: Moisés, sim Deus. Arão, sim Deus. Ouçam bem a minha voz. Pode falar, Senhor, estamos aqui para obedecer.
Esse mês vos será o primeiro dos meses do ano. Mas Deus, nós estamos em abril, terminando março para entrar em abril. Pois é, esse mês terá um nome especial, Nissan ou Aviv. E esse mês vos será o primeiro mês do ano. Por quê? Porque nesse mês eu começarei uma história nova na vida de vocês. Eu vou tirar vocês do Egito. Mas Senhor, tirar do Egito Agora, para tirar do Egito, eu tenho uma ordenança para vocês. Qual é a ordenança, Deus? Tome cada um para a família de vocês um cordeiro. Êxodo capítulo 12. E aí, ele começa a dar as características do cordeiro. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, na sua casa, Êxodo capítulo 12. Vamos lá para Êxodo capítulo 12. Segundo livro da Bíblia. Verso 5. Tome para cada um de si um cordeiro. O cordeiro primeiro será sem defeito. Veja as características do cordeiro. Cordeiro sem defeito. Primeiro é um cordeiro. Não é uma ovelha, note, é um cordeiro. Até porque depois ele vai dizer que é macho. E aí, por isso que eu digo que você não pode substituir a figura do cordeiro pelo coelho. Por que, pastor, o sacrifício do cordeiro demonstra o amor? E Deus diz, quando Israel era menino, eu amei do Egito, chamei o meu filho, como ele chamou, e por que o cordeiro? Primeiro, porque o cordeiro sempre foi figura profética da redenção. Figura profética da redenção, pastor? Figura profética da redenção. Volte comigo, 5 mil anos de história, e veja Adão tentando se esconder de Deus por trás das árvores do jardim. Deus chegando diante de Adão e dizendo, não adianta se esconder, eu estou vendo onde você está, por que você está escondendo de mim, Adão? Senhor, eu pequei, vi que estava nu e tive medo. Note, os olhos dele se abriram e diz, ele viu que ele estava nu. Diz o Midrash judaico, a tradição, isso aqui é especulação, não é doutrina. Mas diz a tradição judaica que antes do homem pecar, o seu corpo brilhava, ele estava revestido de luz, tanto Adão quanto Eva. Por isso, quando diz Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão, ali destituídos é despidos, ou perderam o brilho da glória. A glória de Deus sempre se manifestou como brilho. É por isso que lá, no Monte da Transfiguração, quando Jesus apareceu em forma glorificada, diz que as suas vestes brilhavam, seu rosto brilhava, mas Adão agora está sem brilho, ele está nu, e ele inventa de colocar folha de figueira, tanto ele quanto Eva, para cobrir a sua nudez, retratando que o homem muitas vezes tenta justificar-se diante de Deus com obra das suas mãos, mas ele está despido. E Deus diz, você pecou, Adão, você vai sair do Éden. E Adão vai saindo do Éden, mas espera aí, você não vai sair descoberto da minha presença. A Bíblia diz que Deus fez túnicas de pele de animal e os vestiu. Eu acredito que 2 cordeiros foram mortos ali para que a pele daqueles animais vestissem Adão e Eva. E ali é a primeira retratação da redenção ou da expiação. O homem é coberto do seu pecado, mas o sangue de um inocente tem que ser derramado. Foi o primeiro retrato da redenção. Mas agora, preste atenção, Abraão está em cima do Monte Moriá, Isaac está em cima do altar no Monte Moriá, amarrado de pés e mãos, talvez os olhos vendados. A lenha já está pronta, o instrumento para fazer o fogo está ali, e Abraão está com a faca, e ele está para desferir o golpe mortal, ele está chorando, seu coração doído, mas Deus tinha pedido Isaac, porque Deus queria saber se o coração de Abraão estava em Isaac ou nele próprio, em Deus. E quando
Abraão vai desferir o golpe, Deus diz: não estendas a tua mão contra o moço, porque eu sei que tu amas a Deus e não negas o teu único filho. Agora, preste atenção. Quando Abraão ia subir no monte com Isaac, antes da efetivação do sacrifício, Isaac notou que tinha algo estranho. Isaac disse: pai, está aqui a lenha, está aqui a faca, está aqui o instrumento para fazer o fogo, mas onde é que está a oferta, onde está o cordeiro? E Abraão, profeticamente, sem saber, como parceiro de aliança, mas sem saber, olha para o futuro e aponta: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E quando Abraão está para desferir o golpe, que Deus grita: não estender a tua mão contra o moço, que Abraão para, a Bíblia diz que Abraão viu do lado um carneiro amarrado pelas duas pontas. Não foi um cordeiro que ele viu, foi um carneiro. O carneiro, depois de 2 anos, o cordeiro é de 1 ano abaixo. Ele vê um carneiro, mas a profecia está dramatizada naquela ação. Por quê? Porque 1500 anos de história depois, João Batista está andando nas margens do Rio Jordão, e Yeshua Mashiach, Jesus de Nazaré, está vindo para ser batizado, e João Batista olha a ponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A profecia se cumpre. Aí está o cordeiro que Abraão viu no Monte Moriá. Por que um cordeiro, pastor? Primeiro, porque o cordeiro é o símbolo da humildade. O cordeiro é o símbolo da mansidão. E o cordeiro é o símbolo da pureza. É por isso que Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele é transportado para o futuro. E talvez sem entender ou entendendo o que ele estava profetizando, mas ele vai 700 anos no futuro, e ele vê Jesus caminhando para o Calvário, e os soldados batendo, pá, com aquele chicote de 8 pontos, com um pedaço de metal e osso, de carneiro e chumbo, cortando Jesus. E Isaías olha e diz: como o cordeiro ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Porque Jesus, quando era chicoteado, ele não falava, ele só gemia, ele não se defendia, ele não reclamava. Ele era o cordeiro, a materialização, a personificação da mansidão, da pureza e da humildade. Ninguém nunca conheceu alguém tão humilde, alguém tão puro e alguém tão manso quanto Jesus. É por isso que Deus diz a Moisés: um cordeiro, Moisés, eu vou demonstrar o meu amor, eu vou chamar Israel do Egito, porque Israel é menino, mas eu estou amando, e do Egito eu vou chamá-lo, eu vou arrancá-lo, mas eu vou demonstrar o amor, e o meu amor se demonstra quando o cordeiro é sacrificado, porque o cordeiro aponta para o Messias futuro. E ele vai dar aqui, ó, as características do cordeiro que apontam para Cristo. O cordeiro será sem defeito. O cordeiro será sem defeito, sem mancha. Não pode ter o casco quebrado, não pode ter uma mancha na pele, não pode ter um olho cego, não pode ter carrapato, não pode ter verruga. Por isso que todo cordeiro da Páscoa, depois que anos se passaram, 1500 anos depois de Moisés, desse texto, todo cordeiro, antes de ser sacrificado na Páscoa, o sacerdote tinha que olhar e observar e ver se ele era perfeito, senão não servia para o sacrifício. Primeiro, marca do cordeiro é que o cordeiro é sem defeito, porque Jesus é o cordeiro da Páscoa, o cordeiro de Deus. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cordeiro sem defeito. É por isso que Pilatos não viu defeito em Jesus, olhou para os seus pés, com formosos pés que anunciam a paz, seus joelhos encalejados de noite de oração, suas mãos que abriram os olhos de Bartimeu, que tocaram leprosos, que multiplicaram pães, seus olhos que expressavam graça, misericórdia, amor, a sua boca da onde nunca se ouviu engano, e nem mentira, e nem impureza. E Pilatos olhou assim e disse: eu não vejo nele crime algum. O próprio Judas Iscariotes, você pergunta: por que você traiu?
Ele vai dizer: eu jogo as moedas, as 30 moedas de prata, minhas mãos estão queimando, minha consciência está a estourar, eu estou numa crise de consciência, eu estou desesperado porque eu pequei traindo sangue inocente. A mulher de Pilatos, e na hora que Pilatos vai lavar as mãos, ela diz: não se meta na questão desse justo, porque ontem à noite eu muito sofri por causa dele. O próprio centurião, quando desfere o golpe, que ultrapassa ali o lado esquerdo de Jesus e fere o coração, e ele vê sair aquele soro, água e sangue, ele grita, dizendo: verdadeiramente esse homem é justo, esse homem é o Filho de Deus. Então o cordeiro sem defeito aponta para Jesus, que não tinha defeito. O cordeiro tem que ser um macho, ou seja, antes de acasalar. Tem que ser de 1 ano, ou seja, antes de acasalar, antes de sonar carneiro, cordeiro de 1 ano. Pureza de Cristo. E o cordeiro tem que ser um macho, porque Cristo, vocês sabem, é chamado de Filho do Homem. E Paulo disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então note, a primeira revelação que eu encontro aqui é a revelação do amor. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O amor é demonstrado quando o cordeiro é sacrificado. Agora, o amor é demonstrado quando Cristo, o cordeiro, é levantado na cruz. É por isso que não pode existir Páscoa sem Cristo. Não existe Páscoa sem o cordeiro é a figura principal da Páscoa. É por isso que a Bíblia diz em João, no capítulo 2 e versículo 13, que na festa da Páscoa subiu Jesus a Jerusalém. Então a Páscoa é um momento de Cristo ascender. Quando subir é ficar em cima. Ficar em cima é ser visto, é se tornar o centro das atenções. Quem está em cima se torna observado, é visto por todos. A Bíblia diz que na Páscoa Jesus sobe para Jerusalém, e ali em Jerusalém ele brada em João capítulo 12, versículo 32, declarando profeticamente a sua morte. Ele diz: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então a figura principal da Páscoa é o cordeiro, é Cristo levantado. O amor é demonstrado quando Cristo é levantado, queridos. Olhar para a Páscoa é olhar para a cruz, porque quando ele é levantado, você vê suas mãos traspassadas ali, aqueles pregos de 12 centímetros pesados que traspassaram os pulsos, né? Os judeus crucificavam pelo pulso, anatomicamente falando, se fosse pela palma da mão, o peso rasgava, não? Então eles pelo pulso, e tem um nervo aqui que quando é tocado ele causa uma irradiação de dor em todo o corpo. Então quando você olha para o Cristo pregado na cruz, coroado de espinho, a cabeça inchada, 300 a 400 cortes no corpo, os pés pelos calcanhares atravessados, ele está ali. Por quê? Porque a cruz é o centro do evangelho. Não existe Páscoa se Cristo não for levantado, se a cruz não for exaltada, se a mensagem da cruz não for pregada. Por isso que eu amo aquela música: rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas eu amo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. O amor é demonstrado pelo sacrifício do cordeiro. O amor é demonstrado quando Cristo é levantado. Mas também o amor é demonstrado quando o sangue do cordeiro é derramado. Moisés, Arão, sim, tome para cada um de si um cordeiro. Guardem esse cordeiro por 4 dias. Porque Jesus passou 4.000 anos até ele se manifestar. Do Éden, quando Deus matou aqueles cordeiros para cobrir Adão e Eva, a morte de Cristo, nós temos 4 milênios. Por 4 milênios,
Cristo foi profetizado, foi tipificado, foi anunciado, mas 4 milênios depois ele aparece. Por isso que o cordeiro tem que ser guardado por 4 dias. E o que mais, Deus? Agora tem algo principal que vocês têm que fazer. O que é, Deus? Tome cada um uma bacia e derrame sangue nessa bacia. E marquem a porta da casa de vocês, as vigas e a ombreira da porta, marquem com sangue. Por quê? Porque à meia-noite eu vou passar na terra do Egito, vou ferir todos os primogênitos do Egito, e na casa em que eu vi o sangue, eu passo por cima. Por isso que a palavra Páscoa é passar por cima, pular a marca. Porque quando o anjo vinha, Deus vinha na frente e olhava para a porta. Se tem sangue, Deus pulava a porta e o anjo passava por cima. Páscoa, passagem, passar por cima, pular a marca. Aí vem Deus na frente, tem sangue, aqui não entra, e pulava por cima da porta. Mas se chegasse, não tem sangue, entra, e o anjo da morte entrava. A praga da morte dos primogênitos, e os primogênitos eram mortos ou eram poupados pelo sinal do sangue. Então o sangue derramado era o que? Sinal da aliança, marca de proteção. O salário do pecado é a morte. O Egito tinha afrontado a Deus com a sua idolatria, com seus deuses. Egito quer dizer, Mitzraim no hebraico, lugar da escuridão e do lixo. O Egito estava mergulhado no lixo moral, de prostituição, de quebra de padrão ético e moral. O Egito estava mergulhado na escuridão espiritual, na adoração a falsos deuses. Deus estava julgando o Egito, e Deus estava demonstrando o seu amor pelo derramamento do sangue. E ele vai dizer, a marca do sangue está ali. Por que aquele sangue daquele cordeiro era importante? Porque aquele sangue daquele cordeiro apontava para o Cristo, o seu sangue derramado. É por isso, queridos, que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versos 8 e 9: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo, pois, agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus estava se derramando no Egito, mas era o sangue de um cordeiro que iria ser o sinal de proteção, a aliança de Deus com o povo de Israel. A ira de Deus está sendo derramada nesses dias sobre a terra, isso é patente, é evidente. Essa semana eu estava vendo uma atriz da Globo chorando. Não sei se ela é católica, evangélica, não sei se é cristã, mas ela estava chorando. Veja bem, atenção. Uma atriz da Globo, o canal que é responsável, o maior responsável pela destruição de famílias, pela quebra de moralidade, por jogar lama dentro das nossas casas. Por isso que a Globo tem que ser chamada mesmo de rede esgoto de televisão. Foi a Globo quem colocou homem se beijando com homem em hora nobre, em horário nobre. Pai na novela, acariciando sensualmente a filha. Eu não sei como é que tem crente que assiste uma porcaria dessa ainda. Nós temos que orar para esse canal de televisão, é o maior inimigo da igreja. Ele faz chacota com a igreja, ele zomba da nossa fé, dos cristãos, seja católico ou seja evangélico. Mas eu estava vendo uma atriz da Globo sendo sensata, chorando e dizendo: Deus está puxando a nossa orelha. Eu disse: meu Deus, não sei se essa atriz é cristã, não sei. Eu estou dizendo que ela estava dizendo, está no meu celular. Deus está puxando a nossa orelha. A verdade é que o julgamento de Deus está vindo sobre a terra por causa do pecado dos homens, porque nós afrontamos a Deus no nível inimaginável. Todo mundo sabe, na campanha, na política passada, e aqui eu não estou falando de política, só dizendo, quando alguém subiu num palanque de festa e vociferou, gritando histericamente, possuído por demônio, dizendo que Jesus era bicha, afrontando a Jesus.
E a ira se manifesta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O sangue do Cordeiro de Deus ainda continua sendo o maior imunizador contra as pragas que vêm sobre esse Egito. E você diz assim: mas pastor, mas teve muita gente cristã evangélica que morreu. É verdade, eu sinto a dor dessas pessoas, me solidarizo. Mas se é cristã de verdade, não tem que você dar explicação, nem mesmo que aparentemente foi prematuramente. Mas eu quero dizer para você, está guardado de uma vez, porque o sangue foi feito sobre ele também, pois ele está nas mansões eternas. Se você pudesse chegar lá e disser para ele, você quer voltar e dizer: não, me deixa aqui, porque agora eu estou conhecendo a plenitude da felicidade, da graça e da misericórdia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos vendo sinais do juízo de Deus, mas isso são simplesmente sinais muito ínfimos da verdadeira ira de Deus que vai se derramar sobre essa terra também, ainda. Porque quando a igreja for arrebatada, meu irmão, aí o mundo vai ver o que é juízo de Deus de verdade. A Bíblia, o mundo vai conhecer, a partir de Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que o mundo vai conhecer a ira do Cordeiro. Hoje nós conhecemos a graça e o amor do Cordeiro, mas a igreja sendo arrebatada, a ira do Cordeiro vai ser manifestada. A Bíblia diz que muitos reis e príncipes, quando a ira de Deus em Cristo se manifestar, a Bíblia diz que eles vão dizer: montes, montanhas caiam sobre nós e nos esconda daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Vai ser nesse período de ira que a Bíblia diz que um demônio vai cair, abrir o poço do abismo, e do poço vai subir uma fumaça negra, e com essa fumaça 200 milhões de demônios que têm rosto de homem, falando da capacidade de prescrutar a vida íntima das pessoas, da inteligência, da perspicácia, que tem cabelo de mulher, falando da sedução sexual e de todo tipo de aberração de sexualidade. Tem dente de leão falando da violência, do crime organizado, da violência que se desencadeará de maneira assustadora na grande tribulação. Couraça de ferro, aqueles demônios com couraça de ferro, falando da invulnerabilidade, a incapacidade de serem penetrados. E a Bíblia diz que 200 milhões desses demônios, como gafanhotos aparelhados para a guerra, para o maior nível de ataque contra a humanidade, vai atormentar os homens por 5 meses, e os homens vão desejar a morte fugirá deles, porque nesse período Satanás vai ter caído sobre a terra, e a ira de Deus vai ser derramada. Mas eu tenho uma boa notícia. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 9, que aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, assim como o Egito foi marcado pelo sangue do Cordeiro na casa daqueles que obedeceram a palavra, e o anjo da morte passou e não houve mortandade de praga nos dias de Moisés, por causa do sangue daquele Cordeiro. A Bíblia diz que nós, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Nós não vamos participar desse período da grande tribulação, e você também não pode não participar. Hoje é uma noite de você marcar a sua vida, marcar a sua família, marcar a sua casa com a marca da promessa. A marca da promessa é o sangue derramado, porque o amor demonstrado é o sangue do Cordeiro derramado para nos purificar. Cristo e os 7 derramamentos de sangue, o sangue que ele derramou no Getsemane, o sangue que ele derramou quando foi coroado de espinho, o sangue que ele derramou quando suas barbas foram arrancadas, o sangue que ele derramou quando suas costas e seu corpo foi chicoteado, o sangue que ele derramou quando suas mãos foram cravadas, seus pés cravados, seu lado ferido. Esses 7 derramamentos de sangue garante a purificação do pecado, garante a proteção contra o pecado, garante a justificação, a reconciliação com Deus, a entrada no céu. Então o amor é derramado quando o sangue do Cordeiro, o amor é demonstrado quando o sangue do Cordeiro é derramado. Essa é a primeira revelação da Páscoa, a revelação do amor, amor demonstrado pelo sacrifício do Cordeiro,
amor demonstrado quando Cristo é levantado, amor demonstrado quando o sangue do Cordeiro é derramado, o amor demonstrado quando milagres acontecem. Notem, Deus realizou milagres no Egito, nem que fossem juízos, mas Deus realizou milagre, porque a Bíblia diz que Deus fez diferença entre judeu, entre israelita e entre egípcio, e quem estivesse com Israel seria poupado também. Mas a Bíblia diz que Deus disse: eu estou executando os meus juízos contra os deuses do Egito. E você sabe, o Egito foi destruído por 10 pragas terríveis. E Faraó, com o coração endurecido, ele mandou chamar 2 magos, 2 feiticeiros, Janes e Jambre. E começou uma guerra de sinais, porque a Bíblia diz que Moisés jogou o cajado e o cajado transformou-se numa cobra. Janes e Jambre disse: isso é muito fácil, a gente sabe fazer também. E jogou o cetro deles, os cajados deles transformou em cobra. Mas a Bíblia diz que a cobra, o cajado de Moisés em forma de cobra engoliu as cobras, os cajados em forma de cobra de Janes e Jambres. Porque Deus estava dizendo: Satanás tem um poder, mas o poder dele vai só até aqui. O meu poder engole o poder de Satanás. Então deixa eu dizer para você, nós estamos vivendo num tempo em que vidas estão sendo ceifadas. Um tempo difícil, mas eu quero dizer para você, no meio dessa turbulência, nós aqui nessa igreja temos visto milagres. Eu sei que você tem visto milagres. Eu sei que Deus não é obrigado a curar todo mundo, a sarar todo mundo, a proteger. Deus não é obrigado, mas Ele tem demonstrado milagres, e o poder dele tem sido maior do que a ação dos demônios. Porque o sangue de Cristo, o amor derramado, acontece quando milagres são realizados, demonstrando a sua graça e o seu amor. É por isso que em João capítulo 2, você lê comigo, João capítulo 2, versículos 23, que vai falar da Páscoa. O texto diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então Páscoa é também a celebração dos milagres de Deus. Em Páscoa, Deus continua realizando o seu sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Essa é a primeira revelação, mas deixa eu adiantar aqui para começar a terminar, para não ser enfadonho para você. A segunda revelação que eu vejo nesse texto da Páscoa é a revelação do acesso. Veja comigo. Verso 6. Aproximou-se, pois, Jesus de Simão Pedro. Jesus se aproximou. Jesus sempre foi alguém acessível. Eu não via Jesus andando nas ruas, cercado de seguranças, e alguém para pedindo autógrafo a ele, tinha que romper a segurança. Não, Jesus foi o maior líder espiritual que já existiu. Na verdade, Jesus é o paradigma do maior homem de intimidade com Deus, mas a Bíblia diz que Jesus estava próximo das pessoas. Ele era acessível e ele dava liberdade das pessoas se aproximar dele. Então Páscoa é um tempo de você ter acesso a Cristo, porque Ele quer ter acesso completo à sua vida também. Por isso, o escritor João vai falar que ele aproximou-se. Isso aqui é a revelação do acesso. Eu quero dizer para você que o Cordeiro morto deu liberdade a Israel de sair do Egito, ter acesso ao deserto. E quando eles pensavam que iam morrer no deserto, o mar vermelho se apresentou, Faraó atrás para se vingar. A Bíblia diz que Deus soprou,
e as águas do mar abriram, e o povo teve acesso a atravessar as águas do mar em direção à terra prometida. Deixa eu dizer para você, Páscoa é um tempo de acesso a Cristo. E onde é que Cristo está? Cristo está no lugar santíssimo. Está no lugar santíssimo. João teve a revelação do Cordeiro no Apocalipse, e ele disse que o Cordeiro estava entronizado no meio dos querubins, o lugar santíssimo da presença de Deus. Era ali onde o sacerdote entrava uma vez por ano e derramava o sangue do Cordeiro para a purificação de Israel. Na tampa da arca estava o sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para você que Páscoa fala do véu rasgado, para que eu e você tenhamos acesso à presença santa do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Hoje você pode ter acesso a Deus, porque quando Jesus gritou na cruz, Tetelestai, o véu do templo se rasgou, para que eu e você tivéssemos acesso à sua presença. É por isso que o escritor em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, ele vai dizer, deixa eu ler para você para não citar errado, Romanos capítulo 5, ele vai dizer, justificados mediante a fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Dele temos igualmente acesso pela fé a essa graça. O véu foi rasgado e nós podemos ter acesso pela fé à graça de conhecer a Cristo em intimidade, seus milagres, sua vida, comunhão com Ele, sua presença, sua glória, sua graça, comunhão do acesso, revelação do acesso. O terceiro nível de revelação que nós vamos encontrar aqui em João 13 é a revelação do serviço. Veja, verso 4. Levantou-se, pois, da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Note, Jesus estava na mesa com os discípulos. De repente, inusitadamente, ele se levanta, vai lá dentro, tira a túnica judaica, tira o talite que ele usava, se cinge com a toalha e vem em direção aos discípulos. Jesus foi o Cordeiro que serviu para dar exemplo. Tem gente, irmãos, que a vida que tem assentado na mesa, não se levanta da mesa para nada, nem para lavar o prato, Gabriel, não levanta da mesa. O negócio dele é venha para cá. É o meu reino, né? Ele está centrado nele próprio, não entendeu, não teve uma experiência com a Páscoa, porque a Páscoa é o próprio Cristo se levantando da mesa para servir. Os discípulos dando demonstração. Então a revelação do serviço demonstra que nós fomos libertados pelo sangue do Cordeiro para servir a Deus e servir uns aos outros, e temos que servir com alegria. É por isso que o salmista no Salmo 100 diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Como é que eu sirvo ao Senhor com alegria? Quando eu venho para o turno de oração orar, eu estou servindo, se fizer com alegria. Quando eu venho para o culto no domingo celebrar, eu estou servindo, se fizer com alegria. Quando o diácono fica ali na porta borrifando as mãos dos irmãos com álcool, se fizer está servindo, se fizer com alegria. Então escute, nós antes éramos escravos de Satanás, vivíamos debaixo de opressão, precisávamos pagar para tentar ser feliz, vivíamos na escravatura, e muitas vezes a gente fazia sofrendo com lágrimas, mas agora o sangue de Cristo nos libertou, para que nós sirvamos a Ele com alegria. Então levante da mesa, meu irmão, é tempo de servir, orando, evangelizando, fazendo a obra de Deus. Amém? E eu termino agora em 2 tópicos. A quarta revelação de Páscoa nesse texto é a revelação da purificação.
Versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus pega uma bacia e pega a água e derrama dentro da bacia. Você sabe que água é tipo da palavra de Deus. Então nós temos água derramada e água contida na bacia. A bacia é um tipo da palavra escrita, a Bíblia. A água é um tipo da palavra viva, o próprio Cristo é a água de Deus derramada nessa bacia chamada palavra de Deus. Agora veja, os discípulos iam sentar na mesa para celebrar, e daqui a pouco eu falo aqui dos elementos da mesa, para celebrar a Páscoa. Mas para sentar na mesa, primeiro eles tinham que lavar os pés. Por quê, pastor? Porque o próprio cordeiro da Páscoa, antes de ser sacrificado, ele tinha que ser lavado. E os seus pés eram lavados. Alguém passava um escovão nos pés dele e lavava. É por isso que Jesus, antes de partir para a cruz, e antes de começar o ministério dele no deserto, do deserto para o ministério, do ministério para a cruz, da cruz para a ressurreição, da ressurreição para a mesa com o Pai, no céu, ele teve que ser batizado por João no Jordão, praticar o tevilá, o banho de purificação. Ele precisava não, mas ele estava dando exemplo, ele estava dizendo: eu sou o cordeiro tem que ser lavado. Então tem muita gente que quer sentar na mesa, mas com os pés sujos. Não se senta na mesa da comunhão com Deus com os pés sujos. Você vive andando aí no mundo de pecado, nos ambientes pecaminosos, nos lugares que desagradam a Deus, seus pés estão sujos. Jesus está com a bacia dizendo: quer sentar na mesa? Então se submeta, porque eu tenho que lavar os seus pés. Isso é uma linguagem metafórica para dizer: você precisa ser purificado no seu maneira de viver, porque sem santificação ninguém entra na presença de Deus. O próprio Cristo se santificou. O sacerdote não entrava nem no lugar santo para comer os pães ou acender o menorá, ou queimar incenso no altar de bronze, de ouro, se primeiro ele não lavasse os pés na pia de bronze. Na frente do tabernáculo, antes de entrar no lugar santo, estava a pia de bronze. A pia de bronze é um tipo da palavra de Deus. Não se adora de verdade, não se ora de verdade, não se serve a Deus de verdade, não se vai para o céu, não se tem salvação, se não se lavar na bacia de bronze da palavra de Deus. Tem que haver santificação. Então, essa é a quarta revelação de Páscoa nesse texto. Pé lavado. O próprio Deus, irmãos, para conquistar territórios, ele lava os pés. Onde é que está isso, pastor? Está lá no Salmo 60. Deus vem andando e o salmista dizendo: o senhor vai para onde, Deus? Ele disse: eu vou para Edom. O que é que o senhor vai fazer? Eu vou conquistar o território de Edom. Mas o que é que o senhor está fazendo, Deus? Eu estou tirando a sandália, estou jogando a sandália em direção à Filisteia, que eu vou conquistar também. Mas essa direção que o senhor está indo aí não é Edom, nem é Filisteia não, porque eu vou passar em Moabe ainda. E o que é Moabe, Senhor? Moabe é a minha bacia de lavar. Eu lavo os pés em Moabe e depois entro para conquistar Edom. Tem gente que quer conquistar autoridade, quer conquistar comunhão, quer conquistar intimidade com Deus, quer conquistar no mundo espiritual, mas não quer lavar os pés. Tem que santificar. Aí Jesus diz: Pedro, se você não lavar, se eu não te lavar os pés, porque Pedro resistiu, né? Se você não te lavar os pés, porque todo mundo aqui tem que lavar os pés, inclusive a Páscoa, esse lavar pés hoje é praticado na festa de Pêssego, na festa de Páscoa pelo judeu. Chama lavar pés, né? Tem um nome hebraico para esse tipo, é o Racharetz, o lavar pés. Antes da Páscoa tem que se lavar os pés na cultura judaica. Então eles iam para a mesa, mas antes de ir para a mesa tinha que se lavar os pés. E agora eu vou terminar com a última revelação de Páscoa, que é a quinta revelação, que é exatamente a revelação da mesa. Você encontra aqui, ó, verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendes o que eu fiz? Jesus volta à mesa.
os discípulos sentam, os 12 ali, ao redor da mesa, e aí eu quero terminar falando exatamente sobre esses elementos que estavam na mesa, porque ali, e hoje nós vamos participar aqui, você em casa também, já deve estar preparado aí para participar da ceia do Senhor, né? Porque Cristo, quando ele senta na mesa, ele senta na mesa para celebrar a Páscoa com esses elementos aqui, os 4 cálices, né? O cordeiro, que representava aquele cordeiro morto lá em Êxodo 12, o molho, que era um molho de uma massa de nozes com canela, vinho e maçã picada, os pães sem fermentos, né? E as ervas amargosas, estava lá. Esse era o cenário em que os discípulos estavam sentados na mesa. Você vai encontrar isso em Lucas, capítulo 22, 23, quando você vai ver lá a instituição da ceia. E esses eram os elementos: 4 cálices, o cordeiro, o molho, né, que era chamado charote, o matzá, os 3 pães sem fermento, o marró, que era exatamente a erva amargosa, o zaroá, que era o cordeiro. E dentro desse cenário, Jesus vai demonstrar que a mesa de Pêssego é uma mesa de comunhão. Então nós temos a revelação da mesa, que é a revelação da comunhão. E aí, na mesa estão os 4 cálices, que representavam Êxodo 6:6, 4 promessas de Deus para o povo de Israel: tirar vocês do Egito, arrancar vocês da escravidão, Êxodo 6:6, redimi-los e entregar a vocês a terra prometida. O molho que eu falei para vocês aqui representava exatamente os tijolos e a massa que eles passaram lá escravizados no Egito, pisando. Os 3 pães representavam a pureza, porque o cordeiro em Êxodo 12 tinha que ser comido com pães sem fermento, chamado matzá, porque eles saíram tão rápido que não teve tempo da massa levedar. Então eles comiam pão sem fermento, que fala de santidade, de pureza. Você sabe que fermento na Bíblia representa contaminação, corrupção e orgulho, porque o fermento incha, o fermento se espalha corrompendo, o fermento provoca exatamente a fermentação. Então fermento é pureza. Os pães, quer dizer, só pode estar misturado com o cordeiro, com Cristo, quem tem a vida em santificação. E o marró, que é a erva amargosa, representava a amargura que eles sofreram lá no Egito, 400 anos de escravidão. Para nós representa a dor de ter ferido a santidade de Deus, o arrependimento que nos faz entender que nós não devemos voltar mais para o Egito. Então esse é o cenário. E diante daquele cenário, Jesus faz uma coisa: ele vai instituir ali uma refeição de comunhão com os discípulos, instituir a chamada Sedat Hadon, a ceia do Senhor. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus primeiro ele toma o cálice, um cálice, é assim que diz, e ele santifica, porque era o chamado cálice da santificação, quer dizer, eu tirei vocês do Egito, vocês não estão mais no Egito, vocês são santificados. E ele ora, santifica o Kedush, era chamado Kedush, santifica a reunião. E ele então toma o primeiro cálice com os discípulos. Depois, toma o segundo cálice. O segundo cálice era chamado cálice da libertação da escravidão. Ele toma dizendo: eu sou o cordeiro que livrei vocês da escravidão. Mas depois ele toma o terceiro, e o terceiro cálice é exatamente chamado cálice da redenção. E é aí, quando Jesus toma aquele terceiro cálice, e aí ele institui agora a ceia. E ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E diz: bebam vocês deles todos. E ali ele começa a dizer, ele começa a mostrar: eu sou o cordeiro, verdadeiro cordeiro da Páscoa.
E é o meu sangue que a partir de agora lava, purifica, redime vocês. A palavra redenção, Gaal no hebraico, é vertida em 3 palavras no grego: agorás, ou exagorás e lutrou. Comprar do mercado de escravo, tirar do mercado de escravo e deixar livre. Ele toma o terceiro cálice, ele diz: esse é o cálice da redenção. Hoje eu marco uma aliança de sangue com vocês e hoje eu declaro: eu sou a redenção de vocês. É o meu sangue quem vai redimi-los completamente. Ele toma o terceiro cálice, se estabelece uma aliança, mas ele pega também o pão, que representava o pão de Abraão, o pão de Isaac e o pão de Jacó. Ele pega o terceiro, que é a representação do Messias. E ele pega o terceiro pão, parte e diz: isto é o meu corpo, esse pão representa o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Dali, ele estabelece a ceia do Senhor. É naquele momento que, porque Páscoa fala exatamente dessa realidade. Comunhão, sentar na mesa. E infelizmente, queridos, eu termino com esse versículo, que na mesa, naquela mesa de comunhão, de redenção, de festa, seria uma mesa para restaurar a vida de qualquer discípulo, para impactá-los. Estava alguém ali com o coração endurecido. Veja, verso 28, nenhum, porém, dos que estavam à mesa perceberam que disseram isso. Existia um Judas na mesa, existia alguém com o coração impuro na mesa. E Jesus pega o pão, mela no molho, que representa exatamente o tempo que os judeus passaram no Egito, lá amassando barro, fazendo tijolos. E a Bíblia diz que Jesus dá aquele pão a Judas, e Judas, quando come, ele come indignamente. Por isso que Paulo diz: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E quando ele come, que ele come indignamente, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E aí a Bíblia diz: saiu da mesa e era noite. Ou seja, Judas da mesa da comunhão, diante do sol da justiça, do dia radiante da presença de Deus, ele come indignamente e ele sai, e a Bíblia diz: era noite. Ele sai para as trevas, porque dali Judas vai entregar Jesus, se suicidar e clamar no inferno. Até hoje ele está no inferno, da onde não pode se sair, porque ele não entendeu a retratação da redenção e não entendeu a revelação da mesa de Pêssar, ou na mesa de Páscoa, que representa exatamente que nós fomos comprados e redimidos pelo sangue, que o Cordeiro morreu em nosso lugar, que ele é o pão que nos santifica, que nós abandonamos a vida amarga do mundo, que não somos mais escravos no Egito, pisando barro e fazendo tijolo, mas estamos vivendo na mesa da comunhão, profetizando através da nossa própria vida, que nós estamos entrando na Canaã celestial para desfrutar da vida eterna com o Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça e pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. O amor do Pai me prepara para nós o caminho para
purificar, somente pelo sangue. Oh, meu Deus. Que nos faz brancos como a neve. Ora, barabaxara, Aceito como amigos de Deus. Catarabarabaxere, cantalabarabaxaia. Sangue, Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve. Aceito como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Xarabacantarabarabachá. Oh, Pai, te adoramos. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. Te amamos, Senhor. É o teu sangue que nos purifica. Onde você está, na sua casa, pode pegar o pão agora, o cálice. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, obrigado pelo corpo de Jesus, partido na cruz, para nos purificar, para nos curar de todo tipo de trauma, de enfermidade na alma, no espírito e no corpo, para nos salvar. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz, para nos justificar, nos santificar, nos purificar, nos expiar, nos redimir. Sim, meu Deus, queremos participar desses elementos, crendo que temos comunhão contigo, que estamos na mesa do Senhor, e na mesa do Senhor nós desfrutamos de comunhão. Pode comer o pão e beber o cálice em casa. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
cantarabarabahaya. Ora bahashara cantarabarabashai. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus. Páscoa é isso, querido. Páscoa é amor derramado. Páscoa é acesso à presença de Deus. Páscoa é servir com alegria. Páscoa é estar na comunhão da mesa. Páscoa é experimentar a redenção pelo sangue do Cordeiro. E Deus te abençoe, você tenha uma semana debaixo da graça do Eterno. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahvé sobre ti levante seu rosto, te dê shalom, bênção, paz e prosperidade. Amém.